Oi, feliz ano novo. Como de costume, esse é o primeiro vídeo do ano onde eu vou falar sobre o meu ano de 2022 em um vídeo. Tudo bem, o ano começou já tem um mês, mas o vídeo só tá saindo agora. Sim, porque em janeiro eu tiro férias, então eu prefiro que não saiam vídeos ou que saiam vídeos em um formato curto, como foi que aconteceu esse ano. Não vou fazer que nem eu fiz no ano passado, fazer um curta, etc, blá blá blá, por conta de alguns motivos. Primeiro, o meu final de ano foi muito corrido, então não conseguiria fazer da forma como eu fiz no ano passado. E segundo, não aconteceram coisas o suficiente para eu conseguir, quer dizer, aconteceram coisas suficientes para eu conseguir fazer, até porque no ano passado, retrasado no caso, aconteceram menos coisas e eu consegui fazer. Mas esse ano aconteceram coisas, mas não coisas que eu conseguiria fazer um vídeo daquele formato. Enfim, acho que deu para entender. Mas a narrativa é a mesma. Eu vou contar como foi o meu ano, mês a mês. Talvez não mês a mês, mas, sei lá, estação a estação, trimestre a trimestre. Enfim. E falar sobre os pontos altos e baixos desse ano. A começar por janeiro, que não teve muita coisa. Simples assim. Em janeiro o ano começou, muitas promessas, sim. Tinha muita coisa que eu tinha em mente como meta, que eu não cumpri, mas muita coisa que tava para acontecer e que realmente aconteceu. Mas foi um mês parado, porque eu tirei férias, eu descansei bastante e não aconteceu tanta coisa assim. Mas tudo bem, o ano tava começando. Até que em fevereiro as coisas começaram a andar, mas mesmo assim ainda foi um mês um pouco parado em questão de trabalho. Eu ainda estava planejando como iam ser os meus vídeos durante o ano, de certa forma, porque eu meio que monto um plano pro que eu vou fazer no ano, e aí eu vou executando esse plano durante o ano. Então eu estava ainda vendo como que ia funcionar, então não tinha muita coisa acontecendo de fato, era mais planejamento. Mas na minha vida pessoal, aconteceu algo legal, interessante, que eu viajei com a minha namorada e alguns amigos no aniversário dela. E foi uma viagem interessante porque foi a primeira vez que eu peguei a estrada de carro. Eu dirigi, levei 4 pessoas comigo no carro para Araruama. Mais ou menos umas 3 horas de viagem aí. E foi bem divertido, foi bem legal. Eu gostei bastante, eu gosto muito de dirigir, eu já falei isso algumas vezes. E ter tido essa experiência, essa primeira experiência, pegando estrada, levando gente comigo, da forma como foi bem legal. A viagem em si foi uma viagem bem legal. E ter podido dirigir foi mais legal ainda. Mas é isso. Em março, coisas boas aconteceram e coisas não tão boas. Primeiro, para quem não sabe, eu faço aniversário em março. Mais especificamente no dia 9 de março. Só que nesse ano aconteceu uma coisa que não foi tão legal. Não foi legal em nenhum aspecto. O meu avô faleceu 2, 3 dias antes do meu aniversário. Foi bem difícil, ainda mais próximo do meu aniversário. Foi um momento bem complicado, mas é como diz o poeta. Ergue essa cabeça, mete o pé e vai na fé, manda essa tristeza embora. E era isso que tinha que ser. A gente tinha que se reerguer e seguir a vida e não ficar ali se lamentando pelo que aconteceu. É isso. Mas, por outro lado, além do meu aniversário, no mês de março eu comecei a trabalhar efetivamente no Festival de Cinema de Vassouras. Comecei a fazer algumas coisas, pouca coisa, entrar em contato com alguns lugares para resolver certas ativações, etc. Nada de muito importante sim, mas nada de muito grandioso. Eu só entrava em contato com algumas pessoas de vez em quando, mas tinha começado. Ali começou o meu trabalho no Festival de Cinema de Vassouras. E foi um mês já bem mais ativo. Foi um mês onde eu já estava produzindo muito mais, até porque eu sabia que em maio eu ia ter que ir para Vassouras. Então já estava começando a pensar nos meus vídeos de abril e maio para eu poder em maio ir para Vassouras sem me preocupar em ter vídeo ou não.
E foi nesse mês também que eu comecei a montar, a botar em prática o meu planejamento desse ano. E aí eu comecei a ter em mente alguns tipos de vídeos que eu gostaria de fazer para tentar atrair mais pessoas. Alguns deram certo, outros não. E aí, conforme o ano foi passando, eu fui moldando esse plano. Mas foi ali em março que ele começou, quando eu comecei a fazer tutorial, react e os meus vídeos padrão. Então eu continuei fazendo o que eu já gostava de fazer, o que eu já fazia naturalmente. Mudei um pouco alguma coisa para botar os tutoriais ali e trouxe os reacts para ver se me ajudava de alguma forma. Não foi tanto assim, mas enfim, tentei. Em abril não aconteceu nada demais. Continuei fazendo os vídeos, continuei trabalhando ali no festival, trabalhando cada vez mais, fazendo cada vez mais ativações. Se eu não me engano, em abril eu fui fazer 3 ativações diferentes pro festival, então foi bastante coisa acontecendo. E foi um mês bem produtivo, mas que não teve tanto acontecimento assim que eu olho e falo, nossa, isso aconteceu. Em maio sim, talvez tenha sido o grande momento do meu ano profissionalmente, porque aconteceu bastante coisa. Eu trabalhei bastante em vários aspectos. Primeiro, aqui no canal eu produzi bastante no mês de maio para eu conseguir, como eu disse, ficar ali aquelas 2 semanas que eu fui para Vassouras sem precisar me preocupar se ia ter vídeo ou não. Eu fui para Macaé para trabalhar num evento do Denis e do Romulo, do Chama da Melhor Forma, um curso que eles fizeram, um workshop, né? Que foi bem interessante. Mais uma vez eu fui dirigindo para lá, o que foi uma aventura, porque eram mais ou menos 4 horas de viagem. Eu saí daqui no dia 14 de maio às 5h30 da manhã para chegar lá às 9h, e eu saí de lá no domingo às 7 horas da noite para chegar aqui no máximo 10h30, que era quando eu tinha que devolver o carro. E aí, no dia 16 de maio, eu fui para Vassouras para fazer, para trabalhar no festival, né? E foram 2 semanas de muita correria, muita coisa acontecendo, principalmente a semana do festival em si, até porque tava acontecendo o festival, estavam tendo exibições, era ativação na cidade inteira, era muita coisa acontecendo, então foi uma correria gigantesca. E foi muito bom, foi muito produtivo, muito legal, muita experiência que eu trouxe para minha vida, para o meu portfólio, enfim. E junto com isso, já ali durante a semana do festival, se eu não me engano, aconteceu uma das coisas mais importantes desse canal esse ano, que foi a marca dos 100 inscritos, que foi algo que eu almejava desde o início, obviamente, até porque eu sempre digo que por mais que a gente tenha metas grandes, como por exemplo, alcançar o programa de parceria do YouTube ou alcançar uma independência financeira, você tem que olhar para essa meta grande e saber qual o caminho que você tem para chegar lá, e nesse caminho você definir pequenas metas para você não se frustrar de você demorar para alcançar essa meta grande. E quando alcançou ali a marca dos 100, foi importante para mim. E aí, já entrando no mês de junho um pouco, foi onde eu fiz o vídeo falando sobre isso, sobre esse momento importante. Eu não ia fazer esse vídeo, na verdade eu tinha vontade de fazer, mas eu achava que talvez fosse ser um assunto que as pessoas não iam se interessar tanto, mas eu fiz por 2 motivos. O primeiro motivo é um motivo bem estúpido, é porque eu não tinha vídeo. Eu tinha gravado tanto o vídeo de Macaé quanto o vídeo de Vassouras, só que eu não tive tempo de editar. Porque eu cheguei em casa numa segunda, os meus vídeos saíram na quarta, e os 2 vídeos eram vídeos que davam bastante trabalho para editar, e eu não tive tempo de terminar de editar nenhum dos 2. Então eu precisava de algum vídeo. O que eu fiz? Eu gravei um vídeo falando sobre esse momento importante. O segundo motivo é que esse momento era realmente importante. Por mais que na minha cabeça pudesse parecer desinteressante para as pessoas que fossem assistir os vídeos, aquele momento era importante. E eu sentia que eu precisava falar disso, eu precisava falar desse marco que eu alcancei. Então eu fiz esse vídeo. E já que eu já entrei no mês de junho, o mês de junho também não aconteceu tanta coisa assim.
Tanto o mês de junho quanto o mês de julho foram ali um pouco devagar, de certa forma. Eu tava um pouco cansado por conta dessa correria que eu tive ali de março até o final de maio, junho também, porque junho eu tive bastante coisa para fazer. E aí até ali mais ou menos o meio de agosto eu tava bem cansado, então eu tava meio que tirando força de onde eu precisasse para eu conseguir continuar fazendo as coisas, para eu conseguir entregar o que eu precisava entregar. E aí durante esse período o canal começou a mostrar alguns sinais de que coisas poderiam acontecer. Eu comecei a postar shorts nessa época e eles começaram a ir muito bem. Teve um short que, se eu não me engano, bateu mais de 2.000 visualizações. Então foi algo que me impressionou bastante. Alguns outros vídeos foram muito bem. Outros shorts bateram 800 visualizações. Outros vídeos também chegaram a bater visualizações grandes, não grandes assim, mas maiores do que o padrão do meu canal. E eu comecei a ganhar mais inscritos do que eu ganhava antes. E aí, em setembro, outubro, eu tomei uma decisão na minha vida que foi bem difícil, complicada, que eu decidi voltar a dançar. No ano passado eu tinha decidido que eu ia parar de dançar e esse ano eu simplesmente decidi voltar. E aí eu fui dançar mais uma vez em mais um espetáculo e foi isso, basicamente. E aí, por isso que, como eu disse, no final do ano, meu ano foi bem corrido, meu fim de ano foi bem corrido. Então eu voltei a dançar, ao mesmo tempo que eu tava fazendo bastante coisa pro meu canal, principalmente. Os números começaram a crescer cada vez mais. Nos últimos 2 meses, 3 meses, os vídeos começaram a ter cada vez mais visualização, eu comecei a ter cada vez mais inscrito e foi algo que foi me incentivando a cada vez mais olhar e falar: é isso, eu tô no caminho certo, vai dar certo, confia. E aí passou novembro, de novo em meio a ensaios e vídeos e trabalho e vida pessoal. E aí finalmente chegou o mês de dezembro, onde eu comecei a planejar como ia ser o início do meu ano. Então eu decidi que mais uma vez eu iria tirar férias em janeiro. Ok, até aí tudo bem. Comecei a organizar os meus vídeos do início do ano. Então os shorts que saíram em janeiro e os vídeos desse mês de fevereiro. E comecei a me preparar cada vez mais para o espetáculo de fim de ano. Até que ele chegou. Os meus vídeos, como eu disse, foram cada vez crescendo mais. Vídeos tendo mais de 200 visualizações, o que me impressiona bastante. O número de inscritos crescendo muito, até que no dia 29 de dezembro de 2022, o meu canal alcançou o número de 200 inscritos. O que me impressionou um pouco, porque, em primeiro lugar, no início do ano, eu tava com, sei lá, 80, 90 inscritos, e eu demorei até maio para eu conseguir alcançar 100. Então, ver esse número sair de 100 em maio e agora no final do ano chegar em 200, ter um crescimento de mais 100 inscritos em um ano, sendo que em 2 anos eu não cheguei em 100 inscritos, foi algo que me incentivou, me impactou de certa forma e acabou sendo algo que meio que fechou o ano com chave de ouro, porque foi ali bem em cima da linha de chegada que alcançou essa marca e foi algo que me deixou muito feliz. É isso. Mas é isso. Esse foi o meu ano de 2022 em um vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Como sempre, se você gostou, não esquece de curtir aqui embaixo. Se inscreve e ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo. Comenta aí algo que você quer que eu traga aqui no canal, nesse ano que está começando. Já começou tem um mês, mas enfim, eu tô começando a fazer vídeo efetivamente agora. Então, se você quer que eu faça algo específico, comenta aí. Me segue no meu Instagram, no meu TikTok, no meu Twitter, na minha Twitch, que eu tô voltando a fazer live, então me segue aí. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. E vocês vão ver muita coisa ainda durante esse ano. Um beijo e até a próxima.